Olá, boa noite a todos. Obrigado, Vivian. Obrigado, Ramon. Obrigado, Lu. Obrigado, eu. A gente está começando aqui o segundo programa do InfoDeliveries, né? Que é uma parte do projeto Floresta Deliveries, dos cursos de comunicação social da UFPR, né? Na verdade, os cursos de comunicação social antigos e agora os cursos de publicidade e propaganda, jornalismo e relações públicas. Então, a ideia do InfoDeliveries é discutir temas candentes, palavra bonita, né? Temas bem atuais, com repercussão midiática e sempre de modo crítico e também dinâmico. Então, a gente analisa comunicação, jornalismo, RP, publicidade e propaganda, negócios, tecnologia, cultura, educação, política, né, que vai ser uma das pautas de hoje, bastante relevantes. E é um universo bastante amplo, né? Esse que a gente atua na área de comunicação, e sempre é importante destacar que a gente traz as pessoas que estudam a área, são especialistas nos assuntos que a gente desenvolve. Quero aqui fazer o jabá para o nosso grupo de comunicação eleitoral, né, o CEL da UFPR, que toca a Luciana, toca eu, toca o Mário Message também, que está longe, espero que ele esteja nos vendo da África, e tocam também outras pessoas que sempre vão dar uma força para a gente. Então, Celeste, abraço para vocês, beijo no coração. A edição de hoje, desculpa, aí também a gente tem o projeto Educacional Ponto Pasta, que eu toco junto com a Lu, tem o projeto de extensão Sinapse, né, que é tocado pelo nosso amigo Hertz, e também, obviamente, aos professores e alunos, principalmente do curso de Publicidade e Propaganda, que é onde a gente tem um envolvimento maior. Hoje, a gente vai estar tratando sobre desinformação. Quem pegou um pouquinho do papo aqui dos bastidores já percebeu que já temos um tema muito, muito atual. Antes da gente ir para esse tema, que a Lu já emenda, ela vai fazer todo o preâmbulo, né, inclusive com o que a gente pesquisa em nível lá de comunicação eleitoral. Vou apresentar os debatedores. Na verdade, os convidados, né, os colegas, os amigos que vieram aqui abrilhantar, ou como diria Silvio Santos, engalanar a nossa noite. Temos a Vivian Lemos, ali acima, jornalista, doutorando em comunicação pela Federal aqui do Paraná, mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas pela PUC, especialista em comunicação online, marketing digital e publicidade na internet, pela Tuiuti, aqui do Paraná também. Atua há mais de 15 anos com assessoria de comunicação, e ela, como nós, ela é professora universitária. Nesses tempos atuais, é uma situação de risco. Duplamente, né? Porque além de jornalista, professora, está duplamente na mira. Aí a gente também tem o Ramon Lourenço. O Ramon é Relações Públicas, mestre em Ciências da Informação pela UEL, coordenador do Media Lab FOS, que é um laboratório de estudos de mídias digitais em temas como comunicação política, comunicação digital e relações internacionais. Experiência em comunicação organizacional, planejamento estratégico de comunicação, divulgação científica, e atualmente é secretário de comunicação da UNILA. E daqui a pouco, quando eles forem falar, eles também podem dar uma detalhada um pouquinho maior. Então, vou passar a palavra para a nossa querida Luciana Punk, professora do nosso departamento, musa inspiradora de plantão, e que vai dar uma introdução sobre desinformação. Lu, com você. Eu fiquei até emocionada depois desse musa inspiradora de plantão. Gente do céu! Boa noite a todas e todos. Que coisa boa a gente poder se encontrar aqui num sextou aí chuvoso aqui em Curitiba, finalmente. Acho que já é um motivo de celebração ter uma chuvinha aqui em Curitiba depois de tanta estiagem, né? Tempos de pandemia, né, de uma política assim meio complicada em relação ao combate a essa pandemia, né, e Curitiba está, né, numa seca aí complicada, né, enfim, e muito bom poder reunir Ramon aí de Foz do Iguaçu, Ari de São Paulo, né, a tecnologia nos une nesse momento realmente, que nos fortalece, né, gente? Bom, eu sou professora, então, do curso de comunicação, da publicidade, coordeno a publicidade, junto com a Ari, vocês já viram que a gente faz dupla em milhares de coisas, e entre elas...
Ainda não, né? Mas do jeito que anda essa pandemia, a gente já pode montar uma dupla aí, hein? Sertanejo também. Sertanejo universitário, sem dúvida, né? Professor universitário vai rolar. Enfim, a gente coordena o curso de Publicidade e Propaganda, o projeto Ponto Pasta e o grupo de pesquisa Comunicação Eleitoral, do qual Ramon faz parte como pesquisador, Vivian também é nossa pesquisadora, e assim a gente tem a honra de trazer nossos 2 colegas pesquisadores aqui hoje para debater esse tema, desinformação. Veja, a gente não está trazendo informação, a gente está trazendo desinformação. Considero que é um dos temas mais relevantes da atualidade, porque a gente associa desinformação, muitas vezes, com o fato de informar, e necessariamente está relacionado com jornalismo. Quando a gente trabalha com publicidade, a gente trabalha muito com conexões, né, com sinapses, antes a gente falou do projeto Sinapse, né, com essas conexões que a gente faz, com ligações de sentidos. E essa conexão de sentido entre desinformação, informação e jornalismo está muito próxima. E nesse meu preâmbulo, eu queria colocar um pouquinho de tempero aí nesse debate que promete ser quentíssimo, com outros também enfoques aí, tomando a nossa realidade, que às vezes parece um pouco surreal, aí para o debate. Então, inicio já manifestando a minha alegria de estar com vocês, o orgulho de fazer parte do CEL e de ter vocês aqui no nosso grupo de pesquisa, reforçando o nosso jabá. Gente, vocês que estão nos assistindo, se quiserem participar dos debates, dos estudos de comunicação política, estão super convidados, né? Acho que estudo e informação, né, nunca é demais. Bom, então, a questão do que é informação e desinformação. A informação, ela pode estar vinculada ao jornalismo, e isso daí depois, tenho certeza que nós temos 2 pesquisadores que vão trazer isso, mas eu gostaria de falar sobre a informação que circula, não necessariamente vinculada com a informação jornalística, e nem com a acadêmica, com a informação do dia a dia. O que é essa informação do dia a dia que ela pode ser utilizada estrategicamente ou de uma maneira nem sempre bem intencionada, ou, na verdade, ela é intencionada, não vamos colocar juízo de valor, para um determinado fim. Eu vou falar, então, de campanha eleitoral. Nós temos campanhas eleitorais, nós tivemos campanha em 2018, e uma das coisas que mais se falaram era fake news. Só que essas fake news, que eu sei que hoje estarão também em debate, não necessariamente estão vinculadas com notícias, e sim com boatos, com a boa, entre aspas, e velha fofoca. Portanto, a informação, ela pode ser simplesmente essa fofoca, essa fala que surge, e que a tecnologia, ela vem para ampliar esse discurso falso. Portanto, a tecnologia, ela auxilia essa estratégia de difusão dessa desinformação, que seria, então, você manipular dados para construir uma outra realidade. Quem estava aqui hoje nos bastidores, nos escutando assim no comecinho, eu comecei já falando, brincando sobre a NASA, né, a descoberta do outro, né, do universo paralelo, de uma outra realidade, de um outro sentido de tempo, e brincando sobre essa questão do que é real, afinal de contas. Será que nós efetivamente sabemos o que está acontecendo? Será que as informações que chegam para a gente em termos de política, em termos de eleições, quando a gente vai eleger alguém, são informações reais, são informações verdadeiras, e não são boatos, e assim vai. O que está por trás de uma defesa de um determinado medicamento feita por um líder que não é médico, e que não ouve médicos? E outros exemplos em campanhas eleitorais. Antes de ter toda essa parafernália tecnológica, que hoje programa robôs para poder subir hashtags e mandar por WhatsApp, qualquer que seja o aplicativo, fofocas, né, informações falsas, existia um velho truque,
pagar para uma pessoa no ponto de ônibus falar bem ou mal de um candidato, de uma candidata, um motorista de táxi, ou hoje em dia seria de Uber, ou melhor, não hoje em dia, mas no começo do ano, né, pré-pandemia, pagar para alguém falar alguma informação, por exemplo, fulano bate na mulher, ou fulana bebe, fulana tem um amante, e assim vai. Isso seria uma forma estratégica de criar outras realidades a respeito de uma candidatura, de um candidato, coisas assim, e que hoje se espalham, né, a partir de redes. Claro que eu dei um exemplo bem mais simples, mas existem até hoje empresas especializadas nesse tipo de propagação de informação, que, na verdade, serve como desinformação. E num caso bastante específico, desse medicamento que está sendo divulgado, né, e hoje ainda saiu um estudo com uma amostragem de 96 mil pacientes, um estudo da medicina, né, de profissionais da saúde, que mostram que esse medicamento ele não é eficiente, a não ser em casos específicos associados a outros medicamentos, senão ele dobra o risco de morte dessas pessoas. Então, se divulga uma informação de que ele cura, na verdade, as pessoas podem se automedicarem, mesmo não tendo Covid, e vai gerar uma desinformação. Esse é um caso. No caso das eleições, vamos pensar que daqui a um tempo vai ser ano eleitoral presidencial, alguém vai dizer, nossa, o presidente, ele foi um cara sensacional, ele deu até o nome do remédio, ele salvou a vida, ele prescreveu, ele liberou o comércio, ele, sabe? Então, isso pode chegar para determinada parcela da população. Para outra parcela da população, pode chegar outra informação, entende? Então, tudo vai depender de que forma que esse mesmo dado ele vai ser tratado, não só a dimensão, mas qual vai ser o extrato desse dado que vai ser exportado, digamos assim. Então, tem o aspecto da fofoca, tem o aspecto da maldade mesmo, da campanha negativa, dura, né? E tem também esse aspecto de qual é a informação que vai ser usada como manipulação, como cortina de fumaça, e como a história da mamadeira de piroca, por exemplo, que colou dentro de uma parcela da população bastante conservadora, ou bastante preconceituosa, né, e sei lá, não quero emitir juízo de valor, mas enfim, colou com determinada parcela do eleitorado, e que vem ao encontro dessa pauta que a gente está falando. Não era jornalístico, a mamadeira de piroca, mas circulou enquanto uma informação no período eleitoral. Vai dizer que não tem bastante tema aí para a gente falar. Tem pra caramba, né? Já falei demais. Gente, Ari, Ramon, Vivian, é com vocês. Agora eu só quero ficar aqui confortavelmente escutando e me deleitando com vocês. Obrigada pelo tempo e perdão aí se falei demais. Normalíssimo. Porque esse normalíssimo, eu falo demais, Leovaldo, eu não estou entendendo. Isso me dá a intimidade, não é mesmo, gente? Mas agora, veja, nós estamos com 23 pessoas nos vendo aí, a gente não pode falar essas coisas em público. Bateu o recorde, vamos bater o recorde. Porque, assim, a questão, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu cheguei em Curitiba foi essa história que a Lu comentou agora, da difusão, né, de ações eleitorais ou eleitoreiras, depende do ponto de vista, né, através de grupos orquestrados em ônibus, em terminais, etc. E aí a Lu também estava comentando agora essa questão de que você tem muita fofoca, muito boato, e isso daí já é um histórico da evolução humana, né? Então, sempre que você tem disputa de poder, você tem uma questão de boatos associados, você tem questão de fofoca sobre sexualidade, religiosidade, ou aquelas famosas intrigas palacianas que a gente tanto vê agora no Ministério também. Então, assim, até o Yuval Harari, lá no livro Sapiens, por exemplo, ele já coloca que isso vem ao longo da humanidade. E aí, o textinho que eu tinha feito aqui de abertura,
vou dar uma enxugada agora, é basicamente o quê? A gente tem esse boom, a gente já tem esse uso massivo, e esse uso massivo vira uma ferramenta também de comunicação de Estado, não é só de comunicação de governo. Infelizmente, às vezes, você tem atuações que utilizam a propaganda naquilo que ela tem de bom, mas naquilo que ela tem de nefasto também. Então, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, o Comitê de Informação Pública, CPI, dos Estados Unidos, utilizou a comunicação oficial para conseguir fazer com que a população apoiasse o ingresso dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, ao lado de França, ao lado de Inglaterra, com um discurso de luta pela democracia. Você omite aspectos de interesses econômicos e você valoriza interesses teoricamente ideológicos. Vamos lutar pela democracia. Quem é contra isso? Só quem é antidemocrático, óbvio. A mesma coisa foi feita na Segunda Guerra Mundial, e aí a gente teve uma aluna, a Raíza Merlin, que ela fez um trabalho lindo, maravilhoso sobre Capitão América, que era um instrumento de propaganda para defender a democracia contra os malvados alemães nazistas. Sim, o nazismo era um regime terrível, autoritário, mas, ao mesmo tempo, quando você tem um maniqueísmo, você não consegue entender que aquilo tem nuances. Não interessa as nuances, interessa muito o apelo emocional. Quem fazia isso era o OWI, Office of War Information, o Gabinete de Informações de Guerra dos Estados Unidos. Então, eles se valiam das plataformas da época, rádio, jornais, pôsteres, fotografias, cinema, para conseguir difundir essa opinião. Mas, óbvio, você tem outro lado da história, que era o lado dos nazistas. Os nazistas falavam que eles eram os bonzinhos e que todo o Ocidente, os Estados Unidos, Inglaterra, os aliados, eram os malvados. E, para isso, eles utilizavam as mesmíssimas ferramentas que o governo norte-americano, que o governo dos países aliados. Com a única diferença, a censura era muito mais rigorosa, porque era um regime autoritário. Então, aquilo que eles não conseguiam sensibilizar os atores da época, no sentido de imprensa, no sentido de produtores de cinema, literatura, etc., quem não compactuava era censurado, muitas vezes ia para campos de concentração, etc. Isso continuou na Guerra Fria, como a gente sabe, né, aquela disputa Estados Unidos e União Soviética, os blocos, mas aí dá para fazer a ponte também, desinformação no mercado financeiro. Então, um exemplo que eu estudei já em sala de aula junto com os alunos, Nathan Rothschild, que ele quebrou o Banco da Inglaterra com especulação da guerra napoleônica, como se os franceses tivessem vencido, gerou o caos, compraram as ações na baixa, lucrou horrores e vendeu depois na alta, só que daí não tinha dinheiro suficiente, né, para bancar essa situação e levou uma ruptura econômica da Inglaterra na época, né, isso daí em 1815 aproximadamente. Exemplo mais, assim, mais atual, a gente tem um conceito chamado astroturfing, que aí se a gente remete ao Edward Bernays, que é assim, a origem, digamos assim, das relações públicas contemporâneas, fizeram uma ação associando o tabagismo com a liberdade das mulheres em poder fumar. Isso ficou muito marcante no movimento feminista do começo do século passado também, e isso era uma ação com fundo comercial. Então, a gente tem, e só para finalizar o raciocínio, e o uso contemporâneo, como a Luciana já tinha comentado, com fake news, firehosing, né, que é muita mentira demais, disparada aos borbotões, difusão de versões, boatos, descontextualizações, inversões de relevância, mentiras. E isso, quando a gente tem esse momento de hiperinformação, que tem esse boom com as redes sociais, faz com que a gente chegue na situação que a gente está vivenciando hoje. E agora, então, eu passo para a Vivian começar a detalhar o que a gente está vivenciando hoje. Ela vai trazer conceitos muito legais sobre credibilidade, filtros bolha, câmeras de eco, etc. Então, Vivian, divirta-se, agora é com você, guria. Oi, pessoal, boa noite a todos e todas. Como o Ari e a Lu já falaram, eu sou doutoranda aqui da UFPR e faço parte também do grupo de pesquisa do CEL, né? Daqui da Federal do Paraná também. A minha ideia hoje é falar sobre esses conceitos que o Ari trouxe,
Mas, principalmente, aí a minha praia vai ser abordar mesmo a questão do impacto da desinformação no jornalismo, né? No fazer jornalístico, na atividade jornalística. Eu tenho uma apresentação, mas ninguém precisa ficar nervoso, não vai ser uma aula, nada disso. É só para a gente poder seguir de uma maneira mais visual, acho que vai facilitar um pouquinho. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder ver essa apresentação e para ficar um pouquinho mais fácil a gente falar desses conceitos. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho da desinformação e dessa questão do etos jornalístico, né? A gente tem até uma questão que eu acho muito interessante a gente trazer, né? É que a gente está nessa era, para o jornalismo é muito complicado a gente aceitar falar em pós-verdade, né? Porque uma das matérias-primas do jornalismo é a verdade, né? Então, assim, para um ofício, né, como o jornalismo, em que a credibilidade é um dos seus bens simbólicos mais preciosos, o fazer jornalístico está realmente agora numa encruzilhada, né? Esse termo pós-verdade, que muita gente conhece, muita gente tem replicado, ele foi alçado até a palavra do ano, em 2016, pela Universidade de Oxford, né? Ele é um termo que consta agora do dicionário de Oxford. Então, a gente realmente está num momento delicado para o jornalismo, onde eu, pelo menos como jornalista, nunca me imaginei antes tendo que nós brigarmos para dizer que nós estamos falando a verdade. Dentro de todo esse cenário, só para a gente poder entender esses conceitos iniciais, acho que isso facilita o papo, a gente tem toda a questão dos filtros bolha, né? Onde a gente vive uma realidade em que os fatos objetivos estão perdendo cada vez mais importância nesse momento de pós-verdade que a gente vive, né? E esses filtros bolha, que são amplamente discutidos, né, nos mecanismos de busca, no Google, mas também nas redes sociais, né? Eles criaram um universo personalizado de informações para cada um de nós, né? Cada um de nós tem um cardápio diferente nas redes sociais, nos mecanismos de busca. Isso altera drasticamente a maneira como a gente consome conteúdo, né? Isso tem algumas implicações também na questão das câmaras de eco, né? Sustain vai afirmar que a internet é um terreno fértil para a propagação de discussão entre pessoas com visões de mundo parecidas. E é aí que eu acho que reside um grande problema, nessa questão do like-minded people, né? Nessas câmaras de eco, a gente só é exposto a informações, a opiniões similares às nossas. Então, a gente tende a achar que a nossa visão de mundo é a visão de mundo dominante, né? É o que predomina. E a gente acaba tomando os tombos aí, vendo que não, né? Aí eu trago para vocês, acho que para ilustrar de uma maneira mais fácil essa questão, a minha pesquisa ela vai falar do eto jornalístico, especificamente na Folha de São Paulo. O meu observável empírico é a Folha de São Paulo, né? E por que eu escolhi a Folha de São Paulo? O nosso presidente parece ter uma predileção especial pela Folha de São Paulo, acho que todo mundo continua acompanhando, mas ele apontou ainda durante a campanha eleitoral, a última campanha, que a Folha de São Paulo era o maior produtor de fake news do Brasil. E aí, quando você tem o então candidato à presidência, agora o presidente do Brasil, que continua, né, replicando esse discurso, o veículo, né, a Folha, se vê no momento em que o seu bem simbólico mais precioso, que é o da credibilidade, está em risco, né? Então, você já tem todo esse contexto de pós-verdade, em que a própria verdade, a matéria-prima do jornalismo, é questionada. Filtros bolha, câmaras de eco, você ainda tem que lutar contra o presidente dizendo para você que você é o maior produtor de fake news do Brasil, sendo que você é um veículo de comunicação. E aí a gente tem um episódio mais recente, no último dia 5 de maio, isso daí é um trecho de uma matéria da Folha de São Paulo, por isso que está, né, na manhã desta terça-feira,
ele mandou os jornalistas calarem a boca quando foi questionado sobre as mudanças na Polícia Federal, no comando da Polícia Federal, né? O Bolsonaro atacou ainda a Folha de São Paulo, chamando o jornal de canalha, patife e mentiroso. Quer dizer, ele mandou os jornalistas calarem a boca, e quando os jornalistas da Folha de São Paulo dirigiram a ele algumas perguntas, ele já identificou a Folha, vocês são canalhas, patifes, mentirosos e tal. Então, quer dizer, é uma exacerbação da violência contra os jornalistas. Acho que essa foto é muito representativa, é desse dia, é uma foto publicada na Folha. Ele está ali com prints, né, segurando um clipping da Folha de São Paulo, onde ele diz que o jornal só repercute mentiras a respeito do governo. A Folha é um dos alvos preferenciais do Bolsonaro. E aí isso traz uma questão que eu considero muito importante no momento que a gente está vivendo, que é a questão de que a imprensa já vem há algum tempo sofrendo com a violência simbólica, né? Os jornalistas talvez nunca tenham tido um papel super respeitável assim na sociedade, né? As pessoas falam muito de imprensa marrom, generalizando o fazer jornalístico, mas a verdade é que a gente está no momento em que a violência simbólica ela já não está mais respondendo a esse momento, a gente já está transbordando do campo da violência simbólica, né? Então, a gente, só para trazer realmente uma breve contextualização, né, quando a gente fala de violência simbólica, a gente não pode não falar de Bourdieu, né, que diz que a violência simbólica é uma violência que se exerce com a cumplicidade tácita daqueles que a sofrem e também, frequentemente, daqueles que a exercem na medida em que uns e outros são inconscientes de a exercer ou a sofrer. A gente tem críticas, claro, ao conceito do Bourdieu. Collins diz que a violência simbólica é um mero jogo de palavras teóricas e levá-lo literalmente mal interpreta a natureza da violência real. Então, a gente tem essa discussão a respeito da violência simbólica, mas é um conceito importante, né, para nós. E a gente está realmente ultrapassando esse conceito no momento em que a gente vive um ambiente de desinformação, como a gente já viu, né, com a Lu e o Ari aqui na introdução do nosso encontro, e a desinformação também como um combustível muito potente da violência contra os jornalistas, né? Aí a gente tem uma fala que eu achei que é muito ilustrativa, né, desse momento, é da Maria José Braga, que é a presidente da FENAGE, né, Federação Nacional de Jornalistas, em que ela diz que a produção e a difusão de mensagens baseadas em cálculos psicológicos e não em mensagens racionais, né? A gente está vivendo esse momento. As afirmações que são disseminadas não querem raciocínio lógico contextualizado, querem despertar emoções. E é isso que se tem feito no Brasil e no mundo. O que se diz não importa, basta dizer e provocar. Com isso, uma reação em cadeia, uma reação de massa, que é um pouco o que a Lu colocou aqui na abertura, né? Nesse momento de pós-verdade, o racional está perdendo cada vez mais espaço para o emocional. Então, a gente fala, sim, do fazer jornalístico, mas a gente também tem uma questão aqui dessas fofocas estarem tomando o lugar do jornalismo, de o que se diz no WhatsApp ter mais importância do que aquilo que é apurado e publicizado pela imprensa, né? Das pessoas acreditarem mais numa ferramenta de comunicação instantânea como o WhatsApp do que num veículo de comunicação. Então, isso tudo traz um pano para manga interessante para a gente pensar. A FENAGE fez um levantamento, né, que em 3 meses foi o levantamento do primeiro trimestre deste ano, 2020, a imprensa sofreu 141 ataques, né, aí entre ataques verbais e ataques efetivos, como o presidente mandando jornalistas calarem a boca. Eu acho que a gente tem um caldo interessante. Da apresentação, era isso aqui que eu queria colocar para vocês. Não quero me estender muito nesses conceitos, porque eu acho que a gente tem bastante pano para manga aqui para falar e para debater depois, principalmente tendo em vista
tudo que tem acontecido, né, nos últimos dias. A gente está realmente num ambiente muito propício, tem umas horas que dá um desespero, mas por outras a gente pensa, bom, material para pesquisa não vai faltar, né? Então, eu queria só colocar esses conceitos iniciais para vocês, agradecer a atenção de todos, e claro, ainda não acabou, muito pelo contrário, tem o Ramon trazendo um monte de coisa interessante, e depois o nosso papo para a gente realmente trocar ideias sobre esse tema que eu acho que é fundamental no momento que a gente está vivendo, para jornalistas e não. Eu acho que é preciso a gente entender a qualidade da informação que a gente está recebendo e replicando. E se a gente não entende esse mecanismo e a perversidade que há por trás disso, a gente também se torna massa de manobra e continua dando combustível para esse jogo tão perigoso, e a gente está vendo onde ele pode nos levar. Então, da minha parte, a minha fala inicial era essa. Legal, Viviane, brigadão. Daqui a pouco a gente já vai emendar com o Ramon, que, assim, tem muitos complementos. Foi muito legal quando a gente estava articulando esse bate-papo, porque os trabalhos que inicialmente eu pensei que fosse ter muita sobreposição, não, eles têm muita complementaridade, isso vai ficar evidente na fala do Ramon. Mas só vale destacar que, enquanto a gente está aqui nesse exato momento, não só a imprensa continua sendo vilipendiada, né, pelo clã Bolsonaro, mas o Supremo está sob ataque também, né, com uma ameaça velada do general Heleno. A gente não sabe até que ponto é uma ameaça factível ou até que ponto é um blefe, mas é um momento muito delicado, né, porque as instituições e a imprensa é uma instituição muito relevante, fundamental para a existência da democracia. Todo o sistema realmente está sendo atacado de uma forma nunca antes vista na história desse país, não é? Ramon, vou te passar a bola. Então, o Ramon vai começar a dar uma panorâmica agora, já fazendo essa ponte com hiperinformação e desordem informacional, né? Que a gente tem tanta informação por tanta plataforma, que a gente já não sabe mais o que vale, o que não vale, o que é verdade ou não. E aí ele já emenda com algumas características sobre notícias falsas, a parte que eu gostei, que é a mais divertida, mais ilustrativa, a fantástica fábrica de fake news, né? E daí, assim, a questão geracional também, daí vai. Então, Ramon, agora a bola está com você, meu caro. Beleza, vamos lá, então. Então, vou apresentar rapidamente, pessoal, um pequeno panorama, né? Então, como que a gente lida com esse contexto, esse fenômeno muito complexo, que é todo esse fenômeno da desinformação, tentando traduzir ele em três aspectos centrais, né? Então, são três elementos aí que vão dialogar bastante com isso que a gente trouxe agora no começo, né? Que a Vivian trouxe para a gente. Então, elaborei essa explicação rapidamente em três elementos. Então, o primeiro deles, a mensagem. Entender, de fato, que desinformação é essa. A segunda, o sistema. Ela não está sozinha. A gente não pode analisar uma fake news, né, uma notícia falsa, sozinha. Ela é retirada de todo o contexto de produção, o contexto de distribuição e o contexto também de leitura, né, de recepção. A gente tem que entender tudo que faz parte desse processo. E, por fim, o elemento crucial, aí a questão de comportamento, né? Então, que ela é meticulosamente criada para usar esses gatilhos psicológicos, né? Isso que a Vivian trouxe para a gente na apresentação dela com os cálculos psicológicos, isso aí é levado a níveis estratosféricos na produção desse tipo de conteúdo. O primeiro ponto, né, a mensagem. Então, o que é essa tal desordem informacional? Então, ela está muito rica nesse nosso contexto, porque a gente está vivendo no momento da economia da atenção, né? Então, cada segundo nosso de vida está sendo disputado com Netflix, com Facebook, com Twitter, com YouTube. A gente começa a entregar outras experiências que a gente já tinha com nossa família, com os nossos amigos, sair para dar uma volta nas praças e nos parques, que agora está fazendo muita falta nesse momento de quarentena, para a gente ficar ali rodando o polegar nessas mídias sociais, nesses veículos digitais, em busca de conteúdo, cada vez mais conteúdo. Então, essas mensagens, elas ali ganham cada vez mais leitores, cada vez mais interagentes,
porque elas conseguem trabalhar diretamente nos nossos interesses mais humanos, vamos dizer assim. Mais para frente, a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor que interesses são esses, né? Então, ali, principalmente, os elementos principais, né? Então, são as notícias falsas, né? São tipos de conteúdos variados. Então, notícias, memes, postagens, isso na riqueza que a internet hoje nos disponibiliza a criar. É importante a gente levar em consideração a motivação de quem cria esse conteúdo e a forma de divulgação desse conteúdo. Então, são pontos primeiros aí para a gente começar a conversar sobre esses elementos, né? Das características dessas mensagens, né? Então, ela tem sempre uma linguagem muito clara e muito direta, ela é feita por uma leitura muito rápida, ela apela para sentimentos básicos, como medo e raiva, então trabalha muito com esses gatilhos, cria um senso de urgência e de novidade, então que esses sensos incentivam muito o engajamento com o conteúdo, né? Com a curtida, com o compartilhamento, e geralmente tem imagens muito apelativas, então vocês vê sempre um sujeito da crítica. Agora a gente vê muito imagens, Bolsonaro, Moro, são os elementos da vez, né? Mas há tempos atrás a gente via Lula, a gente via a Dilma, uma campanha muito forte com a imagem da Dilma, então sempre colocada em imagens muito apelativas, né? Então você vê isso circulando, que é uma coisa que você não vai simplesmente passar o polegar, você vai olhar e gastar alguns segundos nesse conteúdo, né? Se ele fizer sentido para você, você vai compartilhar, vai curtir e vai replicar essa mensagem. E essa é a parte mais interessante desse ecossistema da desinformação. Não dá para a gente caracterizar simplesmente como uma notícia falsa, uma notícia verdadeira. Então, já tem alguns estudos, já de alguns anos, né? Esse aqui da Claire Wardle, para quem já leu um pouquinho sobre fake news, sobre desinformação, já entrou em contato com ele. Ela classificou, né, foi uma proposta de classificação de conteúdos de desinformação que trouxe aí diversos elementos, né? Então a gente tem do lado esquerdo uma faixa de intencionalidade, né, que cruza todo esse espectro. Quanto mais para o lado esquerdo, menor a intencionalidade de fazer mal, de contar a mentira de fato. Então ali ela colocou a sátira, uma falsa conexão. Então foi trabalhando diversos elementos nessa, e quanto mais para a direita a gente vai, maior é a intenção de contar uma mentira, de montar um conteúdo para enganar uma pessoa. Então, até ela chegar no último elemento, ali na parte de baixo, conteúdo fabricado, que é 100% novo, 100% falso, criado realmente para prejudicar uma pessoa. Então, a gente tem só nessa classificação da Claire Wardle, tem diversos tipos de conteúdos que a gente vê que trabalham a favor desses elementos, né, da construção desse momento da desinformação que a gente vive, né? Então, para a gente ver quão difícil é classificar o que é fake news ou o que não é. Isso vai impactar diretamente na batalha contra as fake news. Então, é muito difícil ter uma resposta rápida do que é ou do que não é, para a gente conseguir combater isso de forma muito clara, de forma muito objetiva, como tem que ser a lei. Então, o segundo elemento é o elemento do sistema. O sistema para a gente entender como é que esse jogo funciona, né? Não é somente uma pessoa, eu, por exemplo, construindo minha pequena fake news contra um fulano de tal e disparando. Não, isso é um sistema, de fato. A gente vê isso funcionando como uma mega empresa, uma mega corporação. Então, eu elaborei rapidamente aqui um raciocínio, tentando estabelecer 3 níveis, né? O primeiro nível desse sistema de desinformação, é o nível das plataformas. Então, as plataformas são Facebook, Google, Twitter, Instagram, YouTube, onde as informações na web circulam mais. Então, o percentual de uso dessas plataformas, elas na verdade, elas convergem quase toda a navegação de conteúdo da internet para dentro delas. Então, são exemplos muito bons para a gente trabalhar essa questão das plataformas. E cada uma delas tem um funcionamento específico. Elas, por si só, pela natureza dos seus algoritmos, controlam o que a gente vê.
Então, o Facebook, o Twitter e o Instagram controlam as informações do nosso feed. A gente vai enxergar aquilo que os nossos amigos e parentes mais próximos compartilham. Então, eles, principalmente as mídias sociais do Facebook, né, Facebook e Instagram, têm derrubado, de tempos em tempos, o alcance de outras páginas, de páginas institucionais, por exemplo. Seja o teu negócio, seja a tua agência de comunicação, seja a página da sua universidade, o alcance tem caído drasticamente, mês após mês, porque as diretrizes dessas plataformas são de colocar o alcance dos conteúdos de familiares e de amigos mais próximos com mais destaque. Então, isso prejudica muito a gente ter um ecossistema de informação mais rico, a gente ter acesso a uma diversidade maior de informações. Já o mecanismo de indicação do YouTube, tem algumas pesquisas muito interessantes, que vale a pena quem tiver curioso dar uma buscada no Google. Tem várias reportagens, inclusive, já falando disso, de que aquele sistema de indicação do vídeo, né? Você está assistindo o teu vídeo no YouTube, aí no cantinho direito lá tem o próximo vídeo, né? Uma indicação. Eles vai sempre indicando você para um vídeo cada vez mais extremista. Então, se você está vendo um vídeo sobre, vamos supor, um esporte de luta, no vídeo seguinte, ele vai trazer um vídeo mais extremo. Se você quer ver uma disputa, sei lá, sangrenta, e ele vai descendo e cada vez galgando nesse nível, nesse tipo de conteúdo. Tem estudos bem interessantes que mostram como pessoas, pedófilos, que usam os computadores, obviamente, acessam a internet, o YouTube vai indicando para eles vídeos sobre crianças. Então, vai alimentando esse tipo de comportamento. Então, é muito interessante como a lógica desses algoritmos também induzem os nossos comportamentos. O segundo nível das organizações é como as organizações, né, de pessoas mesmo, sejam empresas, agências, assessorias políticas, qualquer tipo de organização, faz uso dessas plataformas. Então, além de ter o potencial dos algoritmos já trabalhando a favor da fabricação desse contexto de pós-verdade, a gente tem essas organizações usando outras ferramentas. Então, o microtargeting, possibilitado por essas plataformas, né, que são as ferramentas de publicidade que elas nos dão, à medida que a gente vai investindo dinheiro para impulsionar esses conteúdos, a gente consegue segmentar cada vez mais os conteúdos, e a automatização de conteúdos, né, que hoje a gente conhece muito pelos bots. Então, os bots são programas de computador que fazem ações automatizadas, né? Então, você programa ele para ele ficar postando conteúdo a cada 30 segundos. Então, reposta o mesmo tweet a cada 30 segundos. Isso aí é inflar a hashtag, que a gente conhece bem no Twitter, para quem acompanha, e vê sempre muitas hashtags ali, meio fora de contexto, acontecendo nas trending topics, sempre. Além desse tipo de bot, tem diversos outros. Você pode inflar um determinado perfil, então programar alguns bots para ficar jogando arroba daquele perfil em vários momentos e angariando seguidores para ele. Então tem diversos usos para essa automatização da comunicação digital, né? Então o nível 2, as organizações que são os agentes desse momento, que usam essas plataformas para alimentar esse contexto de pós-verdade. E o nível 3, que aí já escapa dessa organização formal, né, que as organizações elas têm uma formalidade frente a um assessorado, né, seja ele um político, seja ele um influenciador na internet. Tem as milícias virtuais ali escapam, ficam numa área muito cinzenta, em que são aqueles grupos de apoiadores, né, então que alguns mostram a cara, mas grande parte deles não mostram. Então, dentro dessas milícias virtuais, aí a gente tem aquele trabalho de mobilização forte mesmo, com utilização de robôs, com utilização de perfis falsos, né? Então, a gente vê que é um mecanismo muito robusto esse de produção e utilização dessas fake news, né? Para criar esse momento, esse processo de pós-verdade que a gente está vivendo, esse fenômeno da pós-verdade, né? É algo muito sistematizado, de fato. E aqui, o grande exemplo, né, a fantástica fábrica de fake news, é a CPI das fake news, né, que a gente vê andando a passos de tartaruga, acontecendo. Claro que
o clã e o Bolsonaro não foi o primeiro, né, e nem o único a usar isso de forma sistematizada, mas certamente é assustadora o nível de organização que eles têm, e por isso que justificou esse processo de CPI contra o clã, porque realmente foi assustador o que de fato está acontecendo, né? E a gente vê reflexos disso agora, hoje, inclusive, né? Nesse processo. Se você entrar no Twitter, você vai ver, claro, eu olhei antes de começar aqui, a gente tinha 4 hashtags no Trending Topics relacionadas diretamente com a controvérsia de hoje. Agora deve ter tomado já. Então, esse é o sistema, né? Então, você cria todo um ecossistema, um mundo à parte para construir e alimentar essas fake news, né? Então, a gente tem a criação de sites que vão alimentar, criar um fundo de verdade para essas notícias, né? Porque vão ser lá o Globo.net, o Folha de São Paulo, sei lá, ponto alguma coisa, sabe? Vão falsificar, na verdade, grandes veículos para criar esse véu de verdade dessa notícia e compartilhar isso nas mídias sociais. O WhatsApp é um que está na mira, né? Porque a gente não consegue monitorar nada do que acontece lá dentro. Então, é um elemento que está fazendo muita diferença. E isso tem uma potência muito grande de fazer a manipulação da opinião. Então, que é o que a gente vem discutindo há algum tempo na questão das eleições, né? Então, é um grande sistema nefasto de manipulação e que, com as mídias digitais, ganhou um nível de especialização que nunca antes visto. Por que nível de especialização? Aí entra no nosso terceiro elemento, o comportamento. Porque, de fato, eles usam aquilo que a Vivian trouxe para a gente no começo, né? Os cálculos psicológicos. Então, é tudo muito baseado na psicologia. A psicometria, para ser mais exato, uma sub-área da psicologia que caracteriza os comportamentos e vai pontuando, coloca isso numa linha de análise e vai nos pontuando. Então, conseguem, a partir dos nossos comportamentos, ir definindo o nosso perfil de gostos, de preferências, consegue até prever comportamentos nossos, né? Então, a capacidade de predição com base nesse grande volume de dados é assustadora. Então, aí eu trago alguns apontamentos de algumas pesquisas para confirmar algumas coisas, né? Então, uma pesquisa realizada pelo meio digital da USP, né, o Monitor de Debates Políticos da USP, identificou no período de 2018, que na pesquisa do WhatsApp que eles realizaram, quantos mais velhos, mais polarizados nós somos. Então, eles identificaram que entre 20 a 30 anos, os jovens interagem mais com veículos tradicionais da imprensa. Então, os veículos que a gente já bem conhece. Os mais velhos interagem com páginas mais engajadas com com as suas próprias ideologias, né? Seja de esquerda ou de direita. Tem uma pequena diferença de idade aqui entre cada espectro político. Mas isso é muito interessante para a gente perceber, sistematizado numa pesquisa como essa. Identificou também que grupos de família são grandes responsáveis por compartilhamentos de fake news. Isso foi no momento da controvérsia da Marielle Franco, né, do assassinato dela. Então, eles acompanharam alguns grupos de WhatsApp e verificaram que os boatos chegaram primeiro pelo WhatsApp, depois no Twitter e depois no Facebook. Então, foi essa a sequência. Um caminho lógico para quem trabalha com essas pesquisas é achar que vem primeiro pelo Twitter. Mas não, agora mudou a lógica. E os grupos de WhatsApp, 51% deles receberam a notícia por grupos familiares primeiro. Então é muito interessante também a gente ter essa referência de estudo para confirmar para a gente esses conhecimentos. Um outro conhecimento, agora saindo do campo do espectro político, indo para a saúde, né, com essa controvérsia da Covid-19, e o último, para a gente encerrar, uma pesquisa de um hospital norte-americano, realizada em 2018, analisou como que era o comportamento sobre vacina dos pais norte-americanos, né? Então, eles fizeram uma pesquisa de espectro nacional e identificaram que 1/3 dos pais dos Estados Unidos não planejavam vacinar seus filhos contra a gripe aquele ano. Então, 1/3 é um volume alto. Então, destes, 4 em cada 10 pais baseavam suas decisões sobre vacinas no que leem e ouvem. Isso é um volume muito alto de pessoas
que não vão buscar informações nos meios de confiança, que são os médicos, os planos de saúde, até mesmo no veículos de imprensa especialistas nessa temática. Então, a gente vê que as conexões mais próximas, né, famílias, amigos e outros pais, têm um elemento muito forte nesse processo de busca de informação. E nisso, o WhatsApp veio cair com uma luva e potencializou demais esse tipo de comportamento. Esses dados aqui são bem interessantes. Então, entre os pais que concordam com a vacinação, dentro desses pais que concordam, eles acessam 4 vezes mais fontes favoráveis à vacina do que contrárias. Então, é um elemento interessante. Agora, quando a gente compara com os pais que não concordam acessam 7 vezes mais informações contrárias que favoráveis. Então, a gente tira de conhecimento disso que os pais que não concordam com vacina buscam muito mais informação. Isso é muito importante para a gente conseguir entender esse processo, esse fenômeno, e conseguir fazer alguma frente contra isso. Então, é entender que essas pessoas que estão indo nessa direção são muito curiosas, sim, e a gente precisa entender essas motivações para conseguir virar esse jogo. Então, a gente sendo muito rápido, muito objetivo, era um pouquinho disso para apresentar para vocês, para a gente começar o papo aí, o debate em seguida. Valeu, gente. Muito bem, então, Ramon, obrigada aí pela contribuição. Não sei se podemos entrar todos aí para fazer um bate-papo, responder também as questões da nossa audiência. O pessoal está com várias perguntas, eu vou fazer, então, uma intermediação. Se vocês topam aí, vou colocar todas as questões. Olha, o Aurélio e o Matheus estão elogiando bastante aí os conceitos que vocês estão trazendo, especialmente aí câmara de eco, e que estão, né, que podem balizar esse tipo de estudos para a gente evitar achismos, né, a gente está na academia. O Matheus também, ele está fazendo vínculos aqui com um tema que acho que seria super importante se vocês puderem comentar, que é demagogia e desinformação. Inclusive, eu comentei aqui para ele, porque parece que o vínculo entre os dois parece indissociável, né? Desinformação e demagogia, se vocês pudessem comentar. E, além disso, o Matheus tem um pouco de angústia com a questão de checagem de fatos. Como, né, vocês sabem, nosso público não, mas vocês sabem que o Matheus, ele acabou de defender o mestrado dele lá na Federal de Santa Maria, sobre a imagem pública do Dória, e, enfim, como é que vai se checar determinadas informações por uma questão de tempo, tudo isso, inclusive, ele vai relatar ali algumas situações de checagem de dados, né? E o próprio Ari fala sobre isso, a questão da urgência, do jornalismo, tudo isso. Se a gente pudesse falar sobre isso daí, né? Informações questionáveis, né? Informação e não informação, como o churrasco do Bolsonaro, o que é cortina de fumaça, o que não é. Quer dizer, gera um discurso de medo, de indignação, de raiva, por um lado. Então, se mexe muito com a questão das emoções, que foi o que o Ari comentou, e que tem a ver com o que a Lud também comentou aqui no nosso chat, e que gostaria que vocês também anotassem para falar, que é o discurso de ódio contra a imprensa. Então, o mandatário, né, o presidente, ele parece estar estimulando o discurso de ódio contra, ou propagando, né, um discurso de ódio contra a imprensa, com esses relatos que vocês têm visto. E esse discurso de ódio, ao meu ver, ele vai alimentar essas emoções muito pesadas em relação ao próprio medo, à desconfiança e essa raiva, digamos, de quem também não concorda com ele, de quem se sente ofendido, de quem... Vamos pegar hoje, né, a classe médica, quer dizer, gente, como é que você vai falar uma informação dessas, nem médico você é, meu filho, sabe? Ou jornalista, nossa, me formei, eu trabalho com informação, meu trabalho é esse, como é que você vai dizer que um blogueiro, né, ou sei lá, qualquer pessoa que tenha hoje
um canal, ele vai ser o profissional da informação, né? Então, tem uma série de coisas. Então, se vocês puderem falar sobre essa questão do discurso do ódio e a desinformação. Então, deixa eu ver, mais uma pergunta, mais um comentário da Karina, só um minutinho. Hoje ela comentou, então, que no vídeo, o vídeo presidencial, ele novamente reforçou a crítica à Folha de São Paulo e ao Globo. Por fim, já te passo a palavra, Ari. O Aurélio tem uma pergunta. Ele fala assim, que além de ser uma anomalia no campo da comunicação, Vivian e Ramon, vocês não consideram, na perspectiva da transversalidade da ciência, que a gente possa avançar na análise sobre as fake news, identificar uma interface desse ato com a psicologia, o que nos permite identificá-lo como uma psicopatologia? O próprio Ramon, na exposição, fala do microtargeting, que tem muito a ver com a questão da psicologia, né? Mas eu não sei se tem esse link aí. E, por fim, é isso. Então, tá aí com vocês as perguntas. O Matheus pergunta se vocês podem compartilhar os slides, e essas são as perguntas do nosso auditório. Ari, com você e com vocês. Vamos lá, então, gente, só para pegar um recado aqui que a Gil, da Giovana, para a gente, né, e o pessoal que está vendo, também acompanhando, para ficar em stand-by, ela vai avisar quando a gente tiver que encerrar, porque tem a previsão do CACOS. Ela deu uma elasticidade para a gente, então a gente pode debater um pouquinho, legal? Ramon, Vivian, toquem um pouco mais vocês aí, eu e a Lu, a gente acompanha. Tá, eu vou tentar sintetizar aqui, porque são algumas questões, né? Essa questão do fact-checking, né, a checagem de fatos, ela está ficando cada vez mais complicada para o jornalista, né? Isso é um atributo do jornalista, né? Todo mundo que fez faculdade de jornalismo sabe que você tem que checar os fatos que você está noticiando. Isso não é uma coisa... O jornalista que faz isso não é melhor do que ninguém. Isso é uma atribuição da função jornalística, né? E é por isso também que um dos componentes lá do ethos jornalístico, né, o nosso querido charrador, tudo isso, é a credibilidade, né? Para se ter credibilidade, a gente precisa checar o que a gente está passando adiante. Só que o Matheus, acho que colocou no comentário dele, que a questão do avanço exponencial da tecnologia, né, que a gente está vivenciando ultimamente, tem complicado muito a vida do jornalista, gente. Eu não estou aqui querendo dizer que todos os jornalistas são santos, que todos os veículos de comunicação são ilibados e só operam para salvar a democracia, tá? A gente sabe que existem muitos interesses por trás disso. Mas a verdade, no frigir dos ovos, é que a imprensa é fundamental para a democracia, com todas as críticas que a gente possa ter a ela. Isso posto, eu acho que é importante também a gente entender o lado dos trabalhadores do jornalismo, né? Do proletariado. Vamos entender esse lado, não da burguesia, dos detentores do meio, do proletariado, que é o jornalista que está sendo espancado na rua. Que quem está sendo espancado na rua é o profissional da comunicação. E por que isso está... O fact-checking está cada vez mais difícil? A gente tem a questão das deepfakes, né, que a gente ainda não está vendo, felizmente, ainda operar em grande circuito, mas as deepfakes, né, para quem não sabe, aí é um analogismo entre deep learning, né, o machine learning, e as fake news. São vídeos em que você manipula imagens de pessoas. Tinha um exemplo muito famoso, né, com o Barack Obama, em que é muito difícil realmente a gente distinguir que não era o Barack Obama falando, né, que era uma imagem tratada por computador, por computação gráfica. E quando isso entrar na roda, realmente vai ficar difícil, porque o jornalista está na correria do dia a dia da redação. Por um lado, todo mundo cobrando, né, agilidade, ineditismo, né? Eu tenho um pensamento aí que o online acabou um pouco com furo jornalístico. É muito difícil hoje você dar furos como você dava antigamente. Claro que tem, mas é bem mais difícil. Né? As pessoas recebem as informações instantaneamente
e quase que ao mesmo tempo, muitas pessoas diferentes recebendo as informações. Então, a apuração jornalística, ela está cada vez mais complicada nesse cenário. Tá? Isso é uma coisa que eu acho que, quando se fala de fake news, de desinformação, muita gente desconsidera também o fazer jornalístico nesse aspecto, que tá ficando difícil apurar notícia, está ficando difícil saber o que é verdade e o que é mentira. Então, acontecem muitas barrigas, né, como a gente chama, muitas informações equivocadas, por causa dessa pressa. E no Brasil, que eu vou dar uma referência, um meme já um pouco antigo, mas para mim continua valendo, no nosso Brazilian House of Cards aí, que qualquer série da Netflix, qualquer temporada perde, porque a gente está vivendo no Brasil, que cada dia é um dia de imprevisibilidade, então, cada dia é um dia de um ministro novo, um ministro saindo, de ameaça ao STF, que a gente não sabe se é real, se é velada, se é uma cortina de fumaça. Isso também está se tornando muito difícil, né, não só para os jornalistas, mas para a população que consome notícia, que é saber o que, de fato, é uma mensagem do clã Bolsonaro, por exemplo, no que, de fato, esse clã e o nosso presidente acreditam, e o que, de fato, é espetáculo. É jogar para a massa e é jogar para colocar uma cortina de fumaça sobre o que realmente importa, sobre os escândalos da família dele, né? Hoje também saiu que o STF, agora eu não vou lembrar qual foi o ministro, mas pediram apreensão, né, dos aparelhos celulares do Carlos Bolsonaro e do Bolsonaro. Então a gente não sabe se você está mandando a imprensa calar a boca porque você realmente quer mandar a imprensa calar a boca ou porque você sabe que isso vai repercutir, isso vai tomar grandes lugares das manchetes e talvez isso minimize que mandaram apreender os seus celulares. Então esse é um ponto. Eu vou só falar do discurso de ódio, daí eu passo também para o Ramon colocar as ideias dele. Em relação ao discurso de ódio, é um pouco aquilo que a gente estava falando da violência simbólica, né? A imprensa vem sendo atacada há um tempo, isso não é um privilégio também de governos de direita. A gente sabe que governos de esquerda, quando o calo aperta, também vão dizer que os jornais são mentirosos, que a Folha mente, o Globo mente, todo mundo mente, não é nada disso. A gente sabe disso. Estou dizendo que não é o Bolsonaro que inaugurou chamar a imprensa de mentirosa, de canalha. Não foi ele que inaugurou. Mas um fato inédito é o tratamento, inclusive físico, que a imprensa vem recebendo. É um fato inédito a imprensa ser impedida de cobrir uma posse presidencial. A imprensa é trancada do lado de fora da posse de um presidente da República, que foi o que aconteceu com a posse do Bolsonaro. Então, nós estamos passando da fase da violência simbólica, de você querer incutir simbolicamente na cabeça da população que a imprensa não presta, para a violência física de fato. Eu não sei se vocês acompanharam, mas ontem eu vi na Globo News um repórter da afiliada da Rede Globo de Minas Gerais foi agredido por um homem que estava passando na rua, um cidadão, com o tripé da câmera. Ele quebrou o dedo, tentando se defender. Então, a gente está num momento, né, já vem, se a gente lembrar, e não vamos tocar aqui em julho de 2013, porque daí é muito pano para manga, mas se a gente lembrar que já tinha um Fora Globo, que as pessoas estavam já atacando os carros da imprensa, e era governo Dilma, eu não estou aqui para falar, né, que o Bolsonaro inventou a violência contra a imprensa, mas que é inédito, né? Não sei se na história deste país, porque também não sou tão velha assim. Da história, pelo menos da redemocratização, eu nunca vi um chefe de Estado atacar a imprensa e deslegitimar o trabalho da imprensa, como vem sendo feito ultimamente. Então, é um discurso de ódio que hoje, se antigamente a gente tinha, né, aquela confiança cega no que o William Bonner estava falando, se o Jornal Nacional, o bastião da verdade, estava no Jornal Nacional a verdade, agora a gente está vendo uma coisa muito esquisita, que tudo que está no Jornal Nacional é mentira, o que o Bolsonaro fala nas redes sociais dele é verdade, e o que os tios do pavê falam no WhatsApp é verdade, o que os veículos de comunicação falam é mentira. Quer dizer, é o jornalista tendo que levantar o braço e falar: oi, confia em mim, eu tô falando a verdade.
Então é isso, para não me estender mais, esse é um tema que eu fico realmente muito acalorada e gosto de falar, porque acho que é um tema relevante para a gente, mas vou passar a palavra aí para o Ramon. Maravilha, Ramon. Temos aí mais uns minutinhos, 5 minutinhos, para a gente poder encerrar, se você conseguir, que o Cacos aí também já está esperando. E, Vivian, quem é que não consegue ficar acalorado, né? E lembrando, sim, que essa questão do inimigo, imprensa, realmente não é de agora, né? Isso já vem de outros governos, é histórico, porque uma das funções, inclusive, que se estuda em teoria do jornalismo, é justamente como fiscalizadora. E se os governos fazem coisas que manipulam ou beneficiam grupos econômicos, grupos de pressão, etc., e a imprensa entra como uma fiscal dessas ações, governos não vão gostar desses fiscais. Entretanto, os governos lidam de maneiras diferentes em termos de suas políticas de comunicação e de suas políticas de relações públicas. E passo, então, por nossas relações públicas aí. Ramon, vamos lá. Só antes do Ramon, assim, pegando esse teu gancho, Lu, porque enquanto você estava falando, eu lembrei do Carlos Lacerda, né? Que era uma pessoa da imprensa que foi alçada, assim, a grande visibilidade de tanto atacar o Getúlio. Depois da morte do Getúlio, que foi aquela comoção generalizada, aí você teve uma quebra-quebra de cargos, de alguns jornais foram depredados, etc. Mas nunca houve uma sistematização de ataques contra a imprensa como o governo Bolsonaro, como o governo Trump tem atuado. Isso daí é um movimento que, assim, ele é internacional. É uma coisa orquestrada, isso que é muito relevante. Vai lá, Ramon. Eu queria trazer só esse elemento da checagem, né? Assim, fazendo uma análise do contexto, né? Para a gente estar falando tanto do problema e como é que a gente sai desse cenário que a gente está, né? É difícil. As soluções que estão sendo aventadas, né? Seja ali a CPI das fake news, seja um ou outro projeto de lei para criminalizar a prática de fake news, né? É um contexto muito complexo, né? Eu tento, refletindo um pouco hoje sobre isso, parece que a gente está meio que nesse tiroteio, né? Então, a gente vê informação, notícia de tudo quanto é lado, e a gente parece que quer resolver essa questão focando na bala. A gente quer parar a bala, mas não quem está atirando. Não olhar para quem que é o responsável por esse processo todo, por esse compartilhamento, né? Então, vejo muito esse trabalho da checagem de dados, checagem de fatos, muito importante, mas é muito disso, é enxugar gelo. Assim, eles têm que focar, sim, acho que nos grandes fatos, nas grandes mentiras, mas as grandes mentiras, elas têm o papel delas, mas são as pequenas ali que estão fazendo essa grande máquina funcionar, né? Que é o que ele colocou mais cedo do firehose, né? Então, a gente está a todo momento ali sendo testado com diversas informações. A que colar melhor é aquela que vai virar a grande mentira. Então, é um processo crescente. Então, nessa pegada, a gente tem que entender muito e colocar tempo mesmo, colocar pesquisa para a gente tentar construir um mecanismo de resposta para esse processo contundente. A gente tem que fazer muito parecido com que esse movimento que começou anteontem, né, o Sleeping Giants Brasil, era norte-americano, começou para cá, está fazendo um barulho danado, e é isso, é cortar a raiz, né, cortar os mecanismos de financiamento. Então, a gente precisa mais esforço nosso, da academia também, principalmente, para estudar esse processo, entender esse sistema, né? A gente ainda fica surpreso na hora que a gente entende que eles estão usando psicometria, elementos da psicologia, coisas que lá, os primeiros teóricos da comunicação começaram a discutir comunicação de massa com base nisso, né? Então, nada disso é muita novidade. O que é novidade é a velocidade que está amplificada, é muito mais afinado, né, o processo de manipulação, a gente consegue individualizar quase essas mensagens. Então, o elemento central ali ainda me parece, posso estar falando bobagem, porque eu preciso também me aprofundar um pouco melhor, mas me parece que o elemento central está lá, ainda está presente nessas mesmas teorias. Então, acho que a gente precisa agora começar a focar nisso, entender esse sistema a fundo,
para conseguir propor qualquer movimento de mudança desse cenário, porque realmente a gente ficar enxugando gelo já deu, né? A gente está vendo um estrago atrás do outro, todos os agentes que trabalham com informação, né, começando pela imprensa, jornalista, esses mecanismos de mídias sociais estão sendo engolidos por esse grande mecanismo de produção de desinformação, né? Então, ali a gente fica perdido, a gente fica nessa grande cortina de fumaça que é a realidade hoje em dia, né? A gente não sabe para onde vai. Então, acho que a grande mudança é essa, a gente precisa focar cada vez mais tempo, cada vez mais pesquisa para entender esse sistema. Então, isso vai exigir um estudo completamente interdisciplinar, trazer gente da psicologia, trazer gente da matemática, trazer gente da comunicação, e reunir isso e tentar reconstruir esse contexto, né? Explicar isso, tirar das caixas pretas, que são Facebook, YouTube, Twitter, e trazer isso para a visibilidade, né? Se não me engano, Ramon, hoje até teve uma postagem do Zuckerberg retirando uma postagem do Bolsonaro, que era uma postagem mentirosa. Por um lado, assim, é legal porque mostra a responsabilidade. Por outro lado, é temerário porque uma empresa ela pode se tornar o filtro entre aquilo que é real e aceitável e aquilo que não é. Então, a gente não sabe até que ponto há idoneidade, há credibilidade, né? De qualquer modo, então, eu já quero agradecer Ramon e Vivian, e daqui a pouco vai ficar eu e a Lu para fazer encerramento. Lu, quer falar alguma coisa? Sim, você tocou nesse ponto, bom, deixa bem correr aqui, que tem esse levantamento, como o Twitter já tirou postagem dele, né, Instagram, Facebook e tal, mas a família tem um aplicativo próprio para distribuição de informações para os interessados e as interessadas. Portanto, um vídeo de um dos filhos, né, dizendo, olha, a imprensa é mentirosa, bem quando foi tirada uma das postagens do Twitter, né, então, como, né, o Twitter virou comunista, eles quiseram, agora tem os próprios aplicativos, né, quer dizer, o próprio aplicativo para poder manifestar a informação que querem. Portanto, eu reitero essa fala do Ramon, no sentido de nós, da academia, precisamos aprofundar cada vez mais esses estudos interdisciplinares, porque, nesse sentido, a gente está aquém da compreensão. Legal. Gente, então vamos lá, Lu, agora cabe a gente encerrar. Obrigado, Ramon, obrigado, Vivian. Obrigada pela oportunidade, gente. Espero que tenhamos contribuído um pouquinho aí com o debate. Valeu demais, minha gente. Obrigadão. Legal, gente. Aí quem vai aparecer daqui a pouco na tela é a Rafaela Razeira, do Cacos. Lu, vamos fazer nosso encerramento, então? Vamos encerrar, então, nossa conversa de hoje, já agradecendo quem nos acompanhou durante essa 1h15, nossa, quanto tempo! E agradecer a Vivian, agradecer ao Ramon pela super contribuição nesse debate, mais do que relevante.